E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Mas vamos lá, deixa eu conversar com os nossos queridos pastor Rogério Martins e Ingrid Martins. Na verdade, é Ingrid... deixa eu fazer um curso, né? Para poder pronunciar esse negócio aqui. Ingrid Grubinger, é assim mesmo ou não? Bom... Grubinger. Grubinger, tô falando, que tem que fazer o curso aí, meu? Então. Mas aí, então, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo bem. Graças a Deus, graça e paz a todos, graça e paz, vocês que estão nos ouvindo. Estamos bem, cansados, a cara de cansado, mas estamos bem, graças a Deus. Vocês estão em Taquara, é isso? É assim mesmo o nome da cidade? Isso, nós estamos em Taquara, no Rio Grande do Sul. Fica perto de Gramado e perto de Porto Alegre. Fica bem no centro. Ok. E Taquara tem rios também? Esses rios que atravessam a cidade e tal? Foi atingido também por essa chuva? Uma parte da cidade, sim. Uma parte da cidade foi atingida. Mas, graças a Deus, a cidade ela se reergueu logo, né? Por ter sido poucos lugares atingidos. Mas agora tem sido dado muita atenção a outras cidades vizinhas, né? Que praticamente se perderam. Praticamente a cidade ficou completamente destruída, né? Legal. E pastorzão, bom dia, querido, tudo bem? E vocês estão aí há quanto tempo já? Estamos aqui há 16 anos no Rio Grande do Sul, na cidade de Taquara especificamente há 7 anos. Ok. E vocês são de onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu sou emprestada do Rio de Janeiro. Você é emprestado do Rio de Janeiro? Na verdade, eu sou austríaca. Meu pai é austríaco e minha mãe é amazonense. Hoje eles moram em Manaus, mas eu nasci na Áustria. Mas eu morei muitos anos no Rio de Janeiro. Que legal, bacana. Então, mas depois disso você já voltou na Áustria, não? Voltei na Áustria. A última vez foi em 2010. Mas depois disso não consegui mais ir. Mas eu tenho o sonho de voltar lá. Sim, mas tem a parentela lá ainda, não? Tem meus primos que moram lá ainda. Legal. Muito bom, então tá. Então é o... acho que já esqueci como é que pronuncia de novo. O Grubinger. Isso. Ok. O Grubinger, então, é austríaco? Eu achei que era alemão. Isso. Porque é bem parente ali, né? A Alemanha, do jardim da Áustria. Então tá tudo no mesmo lugar. Bacana. E aí me conta, vocês estão aí no Rio Grande do Sul há 16 anos. A primeira cidade, qual foi que vocês atuaram? Atuamos na cidade de Igrejinha e morando em Três Coroas, quando a gente começou a fazer um pequeno grupo nessa cidade de Três Coroas, apoiando a igreja em Igrejinha. Sim. Legal. Antes de eu fazer a próxima pergunta, já tem um povo aqui chegando no chat aqui com a gente, né? Então, olha só, manda um abraço para minha amiga Valéria Natália, que já está aqui. A Lilda Brasil também já está aqui no chat junto com a gente. A Edivânia também já chegou por aqui. Então, olha só, gente, você que pode, a gente já está lá no YouTube, tá bom? Aproveita, se inscreve, dá um like lá. A gente já está ao vivo lá no YouTube para todo o Brasil. Então, você que quer conhecer aí os nossos missionários, né, os nossos pastores que estão lá em Taquara, você pode entrar lá no nosso canal de TV no YouTube, porque já estamos ao vivo aqui também, né? E como é que vocês foram, continuar com o meu pastor aí, pastor Rogério, como é que vocês foram para ir para o Rio Grande do Sul? Por que o Rio Grande do Sul? Né? Até porque você está lá no Rio de Janeiro, né? E de repente o Rio Grande do Sul, o que aconteceu? Em 2007, nós fizemos como se fosse um congresso. Nós éramos da primeira igreja batista em Campo Grande. Sim. Na época, o pastor José Laurindo Filho, e nós éramos líderes dos adolescentes. E a gente tinha lá um famoso CONUASC, né, o Congresso dos Adolescentes daquela época, né? E a gente convidou um pastor daqui do Rio Grande do Sul, na época o pastor Mauro Jacques, e ele estava em Igrejinha. Ele já era, na verdade, um missionário que a Igreja Batista lá de Campo Grande apoiava o seu ministério aqui. E ele, quando lançou o desafio ali para a gente, né, no dia que ele estava falando no Congresso, sobre a situação que o Rio Grande do Sul vivia. Até então a gente não sabia, desconhecia totalmente a realidade do Rio Grande do Sul. Nós achávamos que o Rio Grande do Sul
era a Europa do Brasil, né? Onde tudo era muito bom, né? Era uma realidade completamente assim, de louros, de olhos verdes, né? Que acho que é a ideia que a gente tem do Rio Grande do Sul, algumas pessoas ainda têm, né? Mas ele falou que não era bem isso, né? Era apenas uma colonização alemã e também italiana, mas que tinha os bugres. Esses eram verdadeiros gaúchos. E daí ele contou a realidade espiritual, física, emocional, toda a questão aqui que se vivia. E aí, no início, eu confesso a você que eu fiquei assim um tanto... Bom, será que isso é verdade mesmo, né? Mas a minha esposa, ela foi impactada com essa palavra do pastor e ela um desejo logo no coração dela de vir para cá. Ela já não queria nem ficar lá na igreja, já queria vir para cá. Eu falei, calma, a gente tem uma família aqui, a gente tem todo um trabalho aqui, não dá para ir agora. Ela, não, eu quero ir, quero ir. E ela acabou vindo mesmo, ela veio na minha frente. Ela veio um mês antes de mim, veio morar, inclusive, com esse pastor, né, na época que morava em Igrejinha, ficou um mês, eu fiquei um mês ainda no Rio, né, com a família dele, né, a esposa e mais um filhinho na época, ela estava grávida, a esposa dele. E daí, um mês depois, ela veio com as minhas 2 filhas, nós temos 2 filhas no Rio de Janeiro, mas temos já um gauchinho aqui. Então, mas na época nós tínhamos a Rebeca e a Júlia, e ela veio na frente com a Rebeca e a Júlia, e eu fiquei no Rio, tentando resolver as questões logísticas, vender coisas, para poder realmente depois aí vir em sequência, né? E aí, então, foi isso. Na verdade, o que aconteceu foi que Deus falou muito no coração nosso, primeiramente da minha esposa, a respeito dessa realidade espiritual da região do Rio Grande do Sul, especificamente, né, com muitas situações aqui que se vive, principalmente a questão da depressão, a questão do suicídio, a questão das pessoas que vivem realmente distantes da palavra de Deus. Isso é o fator primordial aqui, é uma confusão religiosa, muito esoterismo, muita espiritismo bruxaria, e aquilo foi mexendo com a gente, né, para ter realmente aqui um campo que a gente desconhecia. Eu achava que o Rio Grande do Sul era todo luterano. Na verdade, nada disso, né? Então, uma realidade muito triste. E, para o seu irmão ter uma ideia, hoje no Rio Grande do Sul, nós somos, como batista brasileiro, em torno de 20, 25 mil batistas brasileiros, numa realidade quase de 12 milhões de habitantes. E 497 cidades, nós devemos estar em 115 cidades. Então, ainda é muito pequena a nossa parte aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi esse nosso mover, digamos assim, para vir para o Rio Grande do Sul. Esse grande desafio que ainda é, até hoje, estamos 16 anos no Rio Grande do Sul, chegamos aqui com mais de 50 missionários e poucos ficaram para permanecer. Um desses poucos somos nós. Está conseguindo nos ouvir? Eu acho que vocês não estavam me ouvindo, né? Estavam me ouvindo, não? Agora não, sim. Antes não. Antes não. Ok, perdão. Eu estava dizendo o seguinte, o Rio Grande do Sul, a gente não sabia, né, não imaginava e tal, que o Rio Grande do Sul está em primeiro lugar em religiões afrodescendentes, não é? Então, assim, todo mundo achava que era Bahia, né? Eu, particularmente, até um dia desse achava que era Bahia, né? Porque acho que a Bahia é que faz mais propaganda, né? Fazia mais propaganda e tal. Mas não, o ranking parece que é Rio Grande do Sul primeiro, Rio de Janeiro segundo e Bahia em terceiro, né? E que a gente achava que Bahia era que comandava esse negócio aí. Mas não, é o Rio Grande do Sul. A minha filha, ela mora em Porto Alegre. Está aqui em Brasília, ela veio ter neném aqui, ela mora em Porto Alegre aí. E ela ficou, assim, muito admirada, né? Porque ela, de vez em quando, ela até filmava, tipo, 6h30 da tarde, 7 horas da noite, né? Às vezes está passando de carro em algum lugar, aí tá lá um grupo, né?
dessas religiões aí e tal, fazendo despachos em sinais, até na plenas 7 horas da noite, né, e tal, e aquela galera junto ali e tal, ela filmava, ela falou, pai, aqui tem demais aqui. E sem falar dos despachos, né, em várias encruzilhadas em Porto Alegre e tal, era muito, muito comum isso, né, e ao mesmo tempo a gente fica assim, preocupante, né, porque vê o tanto de pessoas, né, que de alguma forma se envolveram por isso, né, e a gente sabe que é uma necessidade mesmo de Deus, né, as pessoas quando elas são muito envolvidas em alguma coisa mística, gritando por Deus, mas não sabe como que acessa, como que faz, e infelizmente ainda não estamos bem presentes nesses lugares, como o senhor falou aí, 25 mil, né, que você falou? 25 mil batistas hoje no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, mais ou menos aí o cálculo 0,2% da população, né? Então, assim, está muito, muito longe ainda, né? Daquilo que vocês pretendem. Mas me diz assim, o que vocês hoje... Taquara hoje tem quantos habitantes? Tem quantos mil habitantes? Taquara hoje tem 65 mil, 65 mil habitantes, mas ela é muito espalhada. Em termos de território, ela tem o mesmo tamanho que Porto Alegre, mas ela é muito espalhada e a maioria da população está no interior, não concentrado mais no centro, né? É mais para o interior. Olha só. E hoje, o que vocês têm usado, assim, de estratégia, né? Para estar alcançando essas pessoas em Taquara? Eu imagino que o trabalho de vocês deve ser bem árduo, né? Bem difícil. Inclusive Taquara também é uma das regiões que tem uma população com a religião afro, né? Muito grande. Inclusive atrás da nossa igreja tem um terreiro de Umbanda, né? Então a gente tem... A nossa estratégia é o amor, né? A gente quer alcançar as pessoas através do amor. Então, a gente tem feito algumas estratégias, assim, simples, né? Como ir na casa das pessoas, levar um bolinho, levar uma cartinha escrita pelas crianças. A gente tem um projeto Viver na nossa igreja. Em nome de Jesus, a gente vai ter o projeto Viver todos os dias, justamente para a gente poder alcançar as crianças e poder chegar a essas famílias. A gente já conseguiu alcançar muitas famílias através do projeto Viver. E as próprias crianças, a gente tem discipulado elas para elas serem grandes missionários. E eles são grandes missionários aonde eles estão. Então, eles têm falado de Jesus para suas famílias e muitos têm se achegado, têm nos procurado, pedido oração, mas principalmente entregue suas vidas a Jesus. Esse é o nosso maior foco, né? Então, a gente tem discipulado crianças para que eles possam ser esses missionários dentro da sua própria casa. Que a gente acredita que essa criança alcançada, ela mesma, não é a gente que vai alcançar, né? Mas ela mesma vai alcançar toda a família. E isso a gente tem visto de perto acontecer. Então, para a gente é uma satisfação muito grande. E vou dizer para você, a luta é grande, com certeza, é muito grande. Mas, na verdade, são desafios. Se a gente coloca como lutas, a gente já sai meio que derrotado, né? Mas não é. Se a gente coloca como desafios e dizer que o nosso Senhor Jesus já venceu todas essas batalhas, todas essas lutas, a gente consegue vencer um desafio por dia, né? Então, essa questão hoje, com essas chuvas que houve, muitas pessoas perderam as suas casas, perderam seus móveis, mas muitos perderam pessoas. Muitos perderam entes queridos. Então, a gente tem entrado com essa palavra de esperança, né? Que a gente realmente sabe que Jesus é a nossa esperança. E se a gente não der um abraço, não é só uma cesta básica, não é só uma roupa, não é só um colchão, né? Tudo aquilo que a gente pode dar, mas é um abraço, a palavra de esperança, chorar junto. Porque a gente de fora, a gente pode dizer assim, poxa, mas são coisas, né? Será que eles não conseguem ver que eles estão bem? Imagina, mas são sonhos perdidos, né? Muitos anos construindo para que pudesse realizar um sonho, e de repente vem a chuva. Então eles questionam a Deus, eles questionam tudo isso que tem acontecido e perguntam onde que está Deus, né? E aí é o que a gente tem feito, né? E aonde que está você, onde que está o seu coração?
aí está o seu tesouro. E eu tenho certeza que os missionários das Juntas de Missões Nacionais, que estão aqui no Rio Grande do Sul, todos eles, principalmente aqueles que estão na região de Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, que é Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo ali, eles têm trabalhado incansavelmente. E por isso que as igrejas batistas não só enviem, né, donativos, mas sim estejam em oração para que eles possam estar renovados, porque são poucos trabalhadores. Nós aqui em Taquara, nós não estamos sozinhos. Temos alcançado Três Coroas, que é uma cidade vizinha, Igrejinha, Parobé, enfim, há tantas outras que estão em nosso redor. Então, são desafios a serem vencidos diariamente. Se você perguntar para um missionário das Juntas de Missões Nacionais que estão no Rio Grande do Sul, a cara dele vai estar abatida de cansado, né? A nossa cara está assim, de abatida de cansado. Mas o nosso coração exulta por esse Deus tão grandioso que tem feito maravilhas nesse tempo. E a gente vê isso, esse coração tão endurecido e que procura a Deus, né, incansavelmente vai procurar a Deus nas outras religiões, acaba encontrando paz, segurança, num abraço, né, onde um amarelinho está lá abraçado e chorando junto com ele. Então, essa é a estratégia que praticamente não só nós, mas como a grande maioria, né, dos missionários aqui no Rio Grande do Sul tem usado, que é o abraçar, que é o chorar junto, que é essa questão de estar junto mesmo, né? E a gente tem visto grande diferença em relação a isso. Oi? Aqui agora sim. Agora sim! Eita, o microfone. Então deixa eu voltar aqui. Mandar um abraço pro pessoal que está no nosso chat. Eita, meu Deus do céu. O pessoal que está no nosso chat. A Cristiane Paulo está aqui. A Emily Breder lá em Campo Grande. A Marluz Maria também está aqui na área. A Cristiana Paulo mandando mais recadinhos aqui pra gente. Deus abençoe. Físico, emocional e espiritual aí aos missionários, aqui a Cristiana está falando. O Fernando Jesus está por aqui, a Valéria Natália, a Maria Ferreira, deixa eu ver quem mais, a Rosária Barros, a minha amiga Jazionete também está na área, né, Jazionete? A Maria Ferreira, deixa eu ver quem mais, Uriel Souza, Aparecida Moraes, Luziete Gomes, a Terezinha Vieira, a Rosária Barros. O pessoal está falando aqui, estava sem som e tal. Aí outros, agora sim, voltou e tal. Era só para vocês participarem no chat, entendeu? É uma estratégia que a gente estava usando para vocês entrarem no chat. Mas muito bom. Mas, missionário, agora me conta. Em Taquara chegou a ver pessoas ficarem desabrigadas também por conta da enchente? Tiveram algum tipo de coisa nesse sentido? Vocês estão atuando nesse sentido lá em Taquara por conta da enchente ou vocês estão também atuando fora de Taquara? A gente tem atuado tanto dentro, no tanto que teve alguns membros da nossa igreja que ficaram desabrigados, estiveram ali na igreja, né, estando ali, mas como agora está tudo voltando ao normal, sim, a gente tem ajudado a outras cidades, né? O meu esposo ontem foi a São Leopoldo fazer entregas a um pastor também da Igreja Batista da Campina, o pastor Heleno, que a casa dele, a igreja, estavam debaixo d'água. E 22 famílias da igreja também, as casas estavam debaixo d'água. E como arrecadamos bastante coisa aqui, também temos uma boa parceria com a prefeitura, e a prefeitura ela está tendo dificuldade de ir a todos. Então, ela pôs os donativos todos em um lugar. Então, as instituições que estão fazendo essas entregas vão ali, pegam as doações e levam as pessoas que têm essa necessidade. E a gente tem feito essa parceria também com a prefeitura de estar auxiliando e levando aquilo que é necessário a realmente as pessoas que estão com necessidade. Como eu falei, aqui a maioria que tem mais necessidade são do interior.
Então, a gente tem ido até o interior e levado esses donativos e essa palavra de esperança, né? Que é isso que vale mais. Amém. E, pastor Rogério, no Rio Grande do Sul, a gente viu que também, né, e na grande Porto Alegre aí, a gente viu que houve várias pessoas, né, que perderam entes queridos, né? A igreja, o que a igreja, no caso, ela está fazendo? A boa notícia, né? A boa notícia disso tudo daí do Rio Grande do Sul, é que muitas pessoas estão se entregando para Jesus, né? Diversas entidades, diversos abrigos aí, né, e tal, a gente tem recebido notícias aqui de que as pessoas têm se rendido a Jesus, né? E isso, assim, eu vejo a misericórdia do Senhor, né, sobre a vida dessas pessoas, que muitas delas escaparam, né, vamos dizer assim, escaparam com vida de situações, né, terríveis que aconteceram aí. Mas a pergunta o que estratégia vocês estão usando para chegar até essas pessoas? Porque, assim, principalmente quando a pessoa não é cristã evangélica e quando você chega nessa situação, conforme a missionária acabou de falar aí, a primeira coisa que elas falam é: por que Deus não me livrou? Se Deus existe, por que Ele permitiu esta maldade? Né? Por que Deus é mau desse ponto de levar o meu pai, meu filho, meu tio, minha avó, minha mãe? Né? Acho que são essas perguntas que vocês devem ouvir bastante nesse momento. Mas, assim, estrategicamente, o que vocês estão fazendo para alcançar essas pessoas? Olha, querido ouvinte, a estratégia hoje, no momento, é você ouvir a pessoa. Eu acredito que nesse momento de tão aflição e tantas perguntas sobre o porquê, o que hoje elas estão precisando é de um ouvido. Esse ouvir de uma maneira atenciosa, né? Não é ouvir apenas escutando ela e depois dar uma frase ou um versículo bíblico de chavão para ela, mas é ouvir dando atenção a ela, abraçando ela e dizendo que, diante de tudo isso, né, Deus está no controle. Eu tenho usado muito essa palavra, né, de Deus estar no controle, porque eu não tenho controle do tempo, ninguém tem controle de se vai chover hoje ou amanhã, mas eu sei que Deus tem controle. E essa é a palavra que a gente tem, eu pelo menos tenho levado às pessoas quando encontro elas em situações, né, das mais diversas possíveis, porque uns perdem parentes, filhos, esposo, outros perdem bens, outros perdem dignidade porque não tem mais nada, né, outros perdem emprego. Então, são várias situações que a gente enfrenta em cada uma delas, né, o que eu tenho sempre tratado é que Deus está no controle e no final tudo vai ficar bem. Se você realmente confiar em Deus e tratar esse assunto, né, como um fato de um processo de vida, né, e aí trabalhar com a pessoa. No Rio Grande do Sul, a grande estratégia aqui, questão evangelística, é relacionamento. Aqui, você não tem como você achar que a igreja vai desenvolver, vai crescer, se você não criar vínculos de relacionamento. E esse vínculo vem através do ouvir a pessoa, saber como ela se encontra, e esse tratar diário, né, no conviver com ela, tratando as coisas tanto fisicamente, como emocionalmente e espiritualmente. Você vai juntando essas três áreas, aí você consegue o equilíbrio, e essa pessoa consegue entender que você está ali por inteiro também. O que a gente vê mais ou menos o que acontece é que as pessoas vão pela metade. Por que eu digo pela metade? Ela leva a comida, ela leva o cobertor, ela leva ali talvez até um bem para ela, mas não leva esse ouvir, e muito menos ainda o espiritual. Então ela continua com sede, ela continua até com a casa dela, talvez ela ganhe tudo, fogão, geladeira, como muitos aqui acontece, mas ela continua vazia, porque ela não conseguiu ainda entender todo o processo dessa vida que ela está vivendo. E como é que vem esse processo? Vem através desse relacionamento, quando a gente ouve a pessoa, a história dela, que cada uma dessas pessoas que passam por isso, meu querido, elas têm uma experiência, ela tem uma história para contar, e ela quer contar essa história. Vamos contar bem rapidamente o que aconteceu ontem. Um rapaz chamado Igor, ele estava na sua casa, no momento
no momento mais, talvez, da chuva ter tão intensa, ele tentando tirar as coisas da casa, a casa começou realmente a encher, e ele conseguiu tirar a esposa, tirar a filhinha dele, e nesse tirar tinha uns gatos, ele começou, né, a ver que os gatos tinham subido para a parte do telhado, e ele começou a procurar e não conseguiu achar, e ele foi, no dia seguinte, atrás dos gatos dele, então ele ia morrer. E nesse procurar os gatos, ele achou 3 corpos, em cima justamente da casa onde ele estava. E ele teve que amarrar esses 3 corpos no poste, para poder realmente depois ir de encontro a esses corpos, né, e aí poder levar pessoas da mesma família que tinha morrido e que veio com a enchente d'água que ficou em cima do telhado da casa dele. Então imagina a mente desse rapaz, um jovem, 26 anos, e ele contando essa história ali para mim, né, e o que a gente vai falar uma hora dessa, né? Qual é a palavra que a gente vai dar para uma pessoa que teve que pegar 3 corpos mortos, enrolar ele, pendurar num poste para eles não sumirem e para eles terem pelo menos a dignidade e o enterro. Como é que fala sobre isso agora? Então, na hora, o que vem ao meu coração é dizer que, acima de tudo isso, né, que a gente não tem controle da nossa vida, não tem controle, Deus está no controle. Deus é um Deus que podemos confiar, Deus é um Deus que podemos ainda ter esperança de tudo isso que vai passar e algo vai acontecer na vida de cada um. E ao ouvi-lo, depois de quase meia hora falando, ele me abraçou, me deu um beijo, né? E aí a gente vê a diferença. Aí um rapaz estava comigo do lado, que não é da igreja, e falou assim, pastor, isso é diferente. Porque tinha gente lá fazendo filmagem, né, como fosse um turismo da tragédia. Né? Todo mundo ali filmando, e ninguém procurava ter essa conversa. Like, né? Exato, exatamente, isso aí. E ninguém faz essas histórias, né? Porque ninguém quer contar essas histórias, só quem ouve essas histórias. Então, enquanto tinha turismo, digamos assim, da tragédia, que um montão de gente lá fazendo filmagenzinha, bonitinha, cheirosinha e tal, mas ninguém estava ouvindo eles. Né? E esse aí, o rapaz estava comigo do lado, que foi com a gente para levar os donativos para o pastor lá em São Leopoldo, né? Ele falou, poxa, pastor, isso aí é diferente. Isso é diferente. Ouvi-los, porque é isso que eles precisam. Então, resumindo tudo isso, querido, é o que as pessoas precisam ser ouvidas. Vamos dizer assim, resumindo tudo. E nesse ouvir com essa atenção, como Jesus fazia com os seus discípulos, fazia com cada um na sua caminhada aqui, ele estava inteiro no momento. E é isso que as pessoas precisam ver em nós, essa inteireza realmente física, emocional e espiritual. Pastor e missionária Ingrid, há uma, né, vamos dizer assim, uma certa curiosidade e também preocupação das pessoas, né, que estão enviando de alguma forma ajuda e tal. Como é que é feito essa distribuição? Como é que vocês têm acompanhado, né, essa distribuição principalmente para as cidades mais afetadas, né, que, aliás, são tantas, né, foi Canoas, acho que São Leopoldo também, né, tem Montenegro também. Montenegro parece que foi uma cidade que foi evacuada, né, que também parece que é pertinho aí. Enfim, como é que dentro quando se estabelece o caos, né, as pessoas primeiro ficam muito preocupadas querendo sobreviver, óbvio, né? E depois vem a questão de que elas estão fora de suas casas, elas deixaram as suas casas e estão aí agora no meio da tragédia, mortes, né? E depois o risco de doenças e um monte de coisa e tal. E aí chega as ajudas, chegam os donativos. Como é que vocês têm acompanhado essas entregas de donativos? Como é que vocês têm feito? Como é que vocês têm visto essa logística, vamos dizer assim, para que de alguma forma consiga chegar, né, até a essas pessoas? Olha, na verdade, sim, eu posso dizer para você aquilo que os batistas brasileiros têm feito, né, que tem sido assim com excelência. Tudo que se chega até nós, como Igreja Batista, né, a gente tem ido até as pessoas necessitadas, né. Tem as 2 carretas, né, missionárias que estão aqui no Rio Grande do Sul. Eles estão ali em Porto Alegre, porque é um dos lugares mais atingidos. Acredito que eles devem ir em outras cidades, porque as águas estão descendo, né? Já atingiu ali Pelotas, Rio Grande. Então,
na verdade, vai descendo e não tem rumo, vamos dizer assim, pega toda a cidade, né? Não é só... Lagoa dos Patos. Desce ali pela Lagoa dos Patos e aí todos os municípios, que é uma lagoa enorme, e todos os municípios em volta acabam sendo atingidos, né? Então, o que a gente tem visto, assim, o próprio governo, ele não sabe o que fazer, não está sabendo o que fazer. Então, a importância das igrejas, as instituições religiosas, enfim. Hoje, meu querido, não está assim, mas não existe mais religião aqui. Está todo mundo pelo povo, né? Então, são as igrejas católicas unidas com as igrejas evangélicas, o próprio centro de Umbanda, os espíritas, enfim, está todo mundo unido para poder estar levando aquilo que é necessário ao povo. Então, ali em Porto Alegre, na região, na Grande Porto Alegre, região metropolitana, as igrejas batistas ali têm se unido e têm servido como polo de abastecimento e levado justamente para aqueles que têm atendido diretamente ao povo, né, como a carreta missionária, algumas igrejas específicas, né, da Igreja Batista ali, outras igrejas, outras congregações que também têm acolhido pessoas, enfim. Então, tem sido isso. Dentro da Igreja Batista, tem sido muito bem organizado isso, né. Agora, a gente vê pelo poder público, né, a falta de organização. Eu não digo da nossa cidade, que a nossa cidade é uma cidade que não foi tão atingida, mas também recolheu bastante donativos, e a preocupação deles é, agora vai ficar tudo parado, precisamos de vocês, instituição religiosa, instituição social, enfim, para poder nos ajudar a espalhar aquilo que já se tem, para não se perder, porque foi muita doação e está chegando mais ainda doações. Então, a gente tem até evitado de comprar coisas e tentado pegar essas doações e levar as necessidades àquelas pessoas que estão necessitadas, senão vai estragar a comida, vai estragar, a roupa vai mofar, porque está muito úmido ainda, e tem previsão de chuva ainda, né? A partir de amanhã vai cair mais a temperatura, que já está frio, mas vai cair mais a temperatura e vai vir com chuva. Então, a gente precisa agir com essa sabedoria, né, e agilidade, para que esses donativos possam chegar realmente às pessoas necessitadas. E eu acredito que nós, como igreja, né, como missionários, a gente tem movido a nossa igreja. A nossa igreja tem 45 membros, e todos estão envolvidos, Então, a gente está, assim, incansável, fazendo... recebendo voluntários para poder irem para as cidades limpar. A gente recebeu um grupo da Jocum também, que ficaram ali na nossa igreja, e a gente cuidou desses voluntários, porque eles viram muita coisa ruim, muita coisa horrível, né, no meio dessas limpezas. A gente tem ido até diretamente às pessoas necessitadas, a gente tem cuidado de pessoas, né, abraçado, comprado remédio, enfim, tudo aquilo que realmente a gente consegue fazer, a gente tem feito, né? Mas o nosso coração se alegra exatamente por isso, de ver pessoas sendo salvas, pessoas que têm permitido esse trabalhar de Deus, apesar de ter perdido tudo, né? Mas o coração fica meio endurecido, mas o Senhor tem quebrantado de tal maneira que a palavra tem entrado e tem ficado. E você vê exatamente isso, essa sensibilidade do povo em procurar mais a Deus agora. Então, tem sido, assim, desafios enormes, mas o Senhor tem nos usado grandemente para esses desafios. Ou seja, hoje a nossa dificuldade está sendo, né, para poder atingir o povo, a nossa dificuldade está sendo logística mesmo, né, a logística pessoal, né, e além de tudo, né, missionários, além de tudo, ainda tem a parte psicológica, né, porque assim, dentro agora dessa parte da limpeza, a água está baixando, estão aparecendo corpos, né, ninguém sabe a quantidade de pessoas, né, que perderam suas vidas aí, né, tem muitas informações, né, que chegam aqui de pessoas que viram muitos corpos juntos, né, aí a oficial, pelo menos até então, parece que estava em torno de 160, pelo menos até ontem eu
visto, 168 pessoas e tal, né? Isso o oficial, sendo que em Canoas já teve gente que falou que se depararam lá com mais de 200 corpos, todos juntos, e, enfim, aí ninguém sabe de fato que número é esse, né? Outros dizem que já tem milhares de pessoas perderam suas vidas porque teve partes ou tiveram partes de alguns lugares que a água chegou de vez e não teve tempo de ninguém sair de suas casas, né? Quando chegou. Inclusive já tem uma outra coisa acontecendo também, que disseram que abriram as compotas, né, dos reservatórios de água, e parece que abriram tudo junto, acho que são 5 que tem aí, e por conta disso aconteceu também a tragédia. Enfim, são muitas informações, né? Mas assim, o que vocês hoje também, né, que eu sei que isso é uma preocupação deveria ser pelo menos, do governo, né? Afinal de contas, os impostos são pagos para isso, né? Era para ser para isso, né? Para cuidar do povo e tal. Mas as instituições, né, e principalmente os missionários, a preocupação das instituições, né, da igreja, vamos dizer assim, a instituição igreja, a preocupação é vidas, né, ou são vidas, e, claro, em seguida a salvação, né? E o que vocês, assim, têm acompanhado, ou já estão aí, de alguma forma, se organizando? Só porque eu já ouvi vocês falando aí, vocês, além de tudo, vocês ainda estão, além de estar cuidando, de tentar organizar, né, a parte de coordenar pessoas para estarem trabalhando na limpeza, para estarem cuidando de vidas, vocês ainda estão recebendo pessoas de fora para cuidar também dessas pessoas que estão se deparando com cenas de terror, cenas de filme, né, de ficção. E eles estão se deparando com isso e talvez isso tenha assustado e tenha abalado essas pessoas. Aí a pergunta é, psicologicamente, o que vocês estão fazendo para cuidar dessas pessoas ou que vocês estão acompanhando? Eu falo vocês como representante dos missionários, tá? Representante das igrejas aí nesse momento aqui na rádio. Mas o que vocês estão fazendo para cuidar psicologicamente dessas pessoas, tanto daqueles que estão ajudando, que estão aí como voluntários, quanto das vítimas, e de vocês, né? Porque também são seres humanos, né? E estão, de repente, não sei se vocês já tinham convivido com uma tragédia assim, né? Então, o que vocês estão acompanhando, fazendo, para poder lidar com essa situação psicologicamente? Olha, nós estamos sendo cuidados pelo SIM, que é o Cuidado Integral Missionário. Uhum. Né? Então, graças a Deus por esse cuidado integral missionário, porque tem sido, assim, uma bênção. Palavras, orações, ligações, e isso é diário. Às vezes, 3, 4 mensagens que recebemos de pastores, de pessoas querendo nos ouvir, perguntando como é que nós estamos. E isso a gente realmente sente a mão de Deus na nossa vida, desse cuidado, né? Mas o que a gente tem feito é parado um pouco, né? A gente trabalha, depois a gente para um pouco para dormir, para assistir um filme, né? Estar com a família, conversar, para tentar voltar a uma rotina, né, do que nós tínhamos antes. Eu sei que é difícil porque é um momento, como o Rogério falou, é um momento que vai passar, né, mas dentro desse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa estar bem, né, porque são muitas situações, uma história como essa, às vezes nos comove tanto que a gente chora junto com a pessoa, e aí outras pessoas dizem, mas eles estão tão abalados emocionalmente, mas quem que não vai estar? Né? Estamos vivendo uma situação de guerra. Então, o parar é importante. O parar com a família, mesmo que seja uma tarde. Né? Agora de manhã paramos para estar com vocês aqui. Né? Acordamos um pouco mais tarde, ontem chegamos muito tarde em casa. Mas hoje foi necessário fazer isso, justamente para que a gente possa se recompor.
né? Ouvimos uma mensagem de um pastor, amigo nosso, uma oração de um outro pastor, de pessoas, irmãs que também sempre estão perguntando, ligando, e isso para a gente é uma alegria, dizer assim, nós não estamos sozinhos nessa. O Senhor tem movido os seus para que possa realmente cuidar da gente, como não, eu acredito que não só nós, mas como todos os missionários que estão aqui no Rio Grande do Sul têm recebido isso também. Esse amor tão grande nosso no Deus, né, através de nossos irmãos, que não estão aqui, mas estão sendo comovidos, né, pelo Espírito Santo, para que possa estar dando esse auxílio, né, e toda palavra que recebemos, mesmo que seja uma palavra bíblica, é uma ajuda emocional. Então, nós também estamos sendo ouvidos. Então, quando alguém manda uma mensagem, eu respondo em áudio, não só escrita, né, porque eu preciso falar, né, eu preciso também dizer aquilo que está no meu coração. Então, isso tem sido, assim, muito importante para todos os missionários aqui serem ouvidos também, porque são situações que não cabem só no nosso peito, né, no nosso coração e ficar só na memória, mas isso vai ficar para sempre, né? Então, são marcas que ficam. E de que forma que eu vou deixar essa marca? Né? Vou deixar essa marca ruim na minha vida, na vida da minha família, ou na vida de outras pessoas? Vou falar só do sofrimento? Ou eu também quero viver essa esperança, né? Então, para isso, eu também preciso falar, e falar com pessoas que vão me alimentar de coisas saudáveis, né? Então, por isso que a gente tem feito isso, né? Realmente, quando a gente recebe uma mensagem, responde em áudio, justamente por isso que nós precisamos falar, sermos ouvidos, e temos tido isso, graças ao bom Deus, temos tido isso, através do SIM. O SIM tem disposto o nosso número, né, o número dos missionários, para muitas pessoas, justamente para isso, para que as pessoas possam ser usadas, né, para dar esse alívio, né, uma palavra de alívio ao nosso coração. Né, isso tem sido bênção na nossa vida. E pessoas de todo o Brasil, né? Eu sempre recebo uma ligação do irmão lá do Rio Grande do Norte, que liga, quer orar comigo, irmãos do SIM também, que disponibilizaram aí o nosso telefone, pastores amigos que já nos conheciam também, esses jovens que vieram da Jocum, que tem pastores que estão na vida dele, que também ligam para a gente, perguntando como é que a gente está, o que a gente está precisando. Então, esse grande mover de oração, isso tem sido, acredito eu, um renovo, realmente, para a nossa questão de nos mantermos em pé, né? Então, não vai nos abalar tudo isso, porque há um mover, né, do povo de Deus em orar por Rio Grande do Sul, orar por nós que estamos aqui. Isso é muito importante. E esse tempo, como bem falou aqui minha esposa, né, que é algo que também nos refrigera a nossa alma. Apesar de a gente estar aqui com a mente pensando em algumas coisas, né, mas o corpo está quieto, né? Então, isso ajuda nessa renovação, nessa recuperação também física e mental. Agora sim. Muito bem. E os filhos de vocês? Eu estou vendo aqui que vocês são pais de Rebeca, Júlia e Mateus. Moram aí mesmo, aí em Taquara também, no Rio Grande do Sul, ou não? Ou moram no Rio? Onde é que eles estão? Moram conosco. Moram conosco. A Rebeca tem 25, a Júlia 22 e o Mateus tem 12, né? É o único gaúcho da família, é o Mateus. Mas estão sempre envolvidos no trabalho, estão sempre nos apoiando também, né? A Rebeca e a Júlia trabalham. A Rebeca, ela está fazendo psicologia, então dentro da faculdade dela também tem exercido, né, o trabalho também ali, tem estado como voluntária em outros lugares. Inclusive, tadinha, ela foi para uma outra cidade para limpar a casa, e chegando lá, ela acabou adoecendo, né, depois voltando, acabou adoecendo justamente por ter contato com a lama, né, contaminada. Mas a gente dá graças a Deus por eles, porque eles têm sido, assim, nossa perna, nosso braço. Tem sido um apoio muito importante para a gente, né, no ministério. Sim, mas eles estão bem, né? Eles estão bem, graças a Deus. Tudo, eles estão bem. Muito bem. E qual é a cidade que vocês estão atuando, assim, mais
diretamente. A igreja de vocês é a primeira de Taquara, é assim? É o nome? Isso, é a primeira igreja batista em Taquara. Inclusive, tem muitos nos assistindo aí. Um beijo para vocês. Deus abençoe o coração. E ó, de tarde tem trabalho, hein, galera? A gente tem uma folga agora de manhã, mas de tarde vamos pegar firme. E vocês estão atuando diretamente além da cidade de vocês, em qual cidade? Em quais cidades, né? A gente tem ido ali em Três Coroas, né? Nós demos um apoio à primeira igreja batista também em Três Coroas, que é uma cidade vizinha aqui. Igrejinha também ajudamos. Mas agora a gente vai dar mais um foco no interior, né? No interior de Taquara. Nós também estivemos ali em São Leopoldo, ajudando, levando donativos para pessoas específicas, né, ali. Meu esposo teve que sair agora rapidinho, mas a gente vai dar esse apoio agora mais para o interior. Algumas localidades que a prefeitura ainda não conseguiu chegar, né? Então, a gente, como civil, vamos dizer assim, a gente consegue chegar mais fácil. Então, nós estamos indo dar esse apoio à prefeitura, indo até o interior, para poder alcançar essas pessoas. Muito bem. E hoje, você falou que Taquara é quantos quilômetros de Porto Alegre? Taquara fica mais ou menos 120 quilômetros de Porto Alegre, né? Sim. E fica 40 quilômetros de Gramado. Gramado também chegou a ser atingido? Não, né? Gramado, não com a enchente em si, mas teve muito deslizamento, né, de terra, de estradas. Aí tinha algumas estradas que foram interditadas, pedras caindo, né, porque eles ficam na encosta, a cidade fica mais na encosta, então teve mais essas dificuldades, né. Sim, mas não houve vítimas e tal lá não, né? Pode ter acontecido de algumas casas terem sido evacuadas, né, porque ficou interditada, não tem como voltar para aquelas casas, porque a qualquer momento pode desabar, né, ali, mas acredito que de morte, sim, acho que não tenho essa informação, né. Inclusive, Gramado tinha um fenômeno acontecendo em Gramado, né, que a mídia não divulga muito, e até porque as pessoas também não generalizarem, achando que a cidade em cima não é um bairro de Gramado, que parece que tem uma fenda se abrindo de fora a fora e tal, e isso tem não para de abrir, e é um fenômeno, né, que ninguém sabe o que é. Se casas são evacuadas, prédios e tal, né? Chuvas também, a erosão ali, né, e como vai vir mais chuvas, então o pessoal prefere evacuar toda aquela área. Sim. E aí acaba estendendo toda Gramado, né? Mas não é uma região só de Gramado. É um bairro de lá, né? Isso, um bairro. Muito bom. E, missionária, o que vocês... claro, você já até narrou aqui uma experiência ontem, que aconteceu ontem com vocês, né? Uma experiência já da narração de um jovem e tal, toda essa história que vocês contaram. Mas dentro dessa situação, né, dessa tragédia que acontece hoje aí no Rio Grande do Sul, conta pra gente alguma experiência que a senhora teve que trouxe alegria para o seu coração, para o coração de vocês. Olha, ano passado, Taquara também teve uma enchente, né, em julho, e a equipe dos radicais vieram para nos ajudar na limpeza de algumas casas e evangelismo. Então, naquela semana, acho que limpamos mais de 50 casas, foram limpas, né? Muita lama, muita sujeira, e teve várias famílias que nós nos achegamos e tivemos muito contato, né? E até hoje temos o contato, mas uma delas, em especial, a Thalia, ela estava grávida naquele tempo, prestes a ganhar o bebê, e acompanhamos ela até a chegada do Ravi, e nos alegrou muito, porque ela tem nos ajudado demais hoje, querer servir, querer estar junto. E ontem nós estávamos ali na igreja preparando alguns kits para entregarmos às crianças do Projeto Viver, porque a gente não pode estar tendo o Projeto Viver na nossa igreja agora, porque a igreja está lotada de donativos e toda a igreja está muito voltada para isso, né?
Então, a gente vai fazer visitas nas casas das crianças do Projeto Viver, e ela veio prontamente para nos ajudar e fez um videozinho lindo de gratidão pela igreja, por todo o povo que ajudou, né, a ela naquele momento mais difícil, e que nós continuamos ajudando. E ela percebe que isso realmente é o amor de Deus na vida dela, né? Uma pessoa que nunca teve um contato, assim, com uma igreja, né? Uma igreja batista, então hoje ela pôde experimentar o amor de Deus através da igreja batista. Então isso nos alegra muito, não só a história dela, mas ela falou uma coisa interessante, que ela falou assim, eu me alegro de ter os meus filhos aqui na igreja e saber que eles estão num lugar seguro e aprendendo algo muito importante para a vida deles, que isso eles vão levar para a vida toda. E ela é jovem, ela tem 22 anos, ela tem 2 filhos. Então, isso nos alegra demais, em saber que uma jovem quer levar os seus filhos na igreja, aprender coisas saudáveis, que é a palavra de Deus, e aquilo vai servir para que eles sejam grandes homens, né? Homens de Deus. Então, isso realmente nos alegra, ver que essas vidas são transformadas. E às vezes a gente acha, mas a gente só vai limpar a casa. Mas não é só limpar a casa. A gente vai ajudar a limpar vidas. E vidas que realmente iam para a morte. E o Senhor quer resgatá-los para que tenham vida em abundância. Interessante isso que a gente está falando. Essa menina que ela está dizendo, ela não é bem casada, né? Junta com outro rapaz chamado Andrei, né? E eles nos indicaram uma outra família, numa outra cidade, lá em São Leopoldo, num lugar bem pobrezinho, como se fosse assim, uma favela no Rio de Janeiro. Vamos tentar assim, identificar onde nós fomos ontem, porque ela conhecia esse rapaz, né, que é do esposo dela, né, e a gente separou fralda, mantimento, cobertor, para levar para esse casal, e a gente não conhecia. Aí entregamos lá para o pastor Heleno, e depois fomos na casa dessa menina, e chegamos lá, encontramos ela. E a gente não tinha a menor noção do que a gente ia encontrar ali, né? Mas chegamos no endereço. Aí, que surpresa nossa, essa menina chama Stephanie, e ela tem 15 anos de idade, e tem uma filhinha de 1 ano, que a gente foi levar a fralda para ela, ou seja, ela foi mãe aos 14 anos de idade. E o esposo dela, companheiro também, né? Tem 25 anos. E ela mora numa casa que, na verdade, que é da mãe dela, porque a casa dela, onde estava o marido, também foi tomado pelas águas. Então, ela estava na casa da mãe e tendo essas necessidades. E aí chegamos ali, entregamos aquilo que nós tínhamos que entregar, e eu tive um tempo para conversar com ela a respeito de Jesus, daquilo que Jesus tinha para ela e tinha também para sua filhinha. A filhinha dela chama Sofia. Então, o que a gente percebeu ali, né? Uma criança com outra criança no colo. E aí, como a gente faz nesse momento, né? Qual a palavra que a gente vai dar uma criança com uma criança no colo, num momento como esse, onde ela está vivendo também um turbilhão de emoções, de situações difíceis para ela. Né? Adolescente, né? E aí eu pude mostrar a ela que Jesus chamava as crianças para andar com ele, né? Que Jesus acolhia as crianças, né? Para justamente mostrar às crianças o amor que Deus tem por elas. Então, é que ela se sentisse amada, mesmo com tanta, assim, essa pouca idade e sendo mãe. E aí eu falei para ela, você está vivendo assim etapas muito próximas uma da outra. Você é uma filha, que agora é mãe, que também é esposa, e dentro de uma condição que você está vivendo. Você já parou e pensou nisso tudo? E ela começou a chorar, né? E aí a gente mostra, né, exatamente nesse momento. Aí eu falei para ela, olha como você precisa ter agora, no momento, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Né? Porque Jesus vai te dar esse equilíbrio. Você está vivendo umas situações e você como uma menina, né? Você agora é mãe, só que você é filha e você é esposa. E numa realidade dessa tão conturbada, né? E aí orei com ela ali e pude trazer essa palavra para o coração dela, para que ela pudesse realmente buscar em Jesus Cristo essa centralidade, esse foco, para ela poder equilibrar tudo que ela está vivendo ao mesmo tempo, né? Como filha, como mãe, como esposa, como adolescente, né? É uma situação tão difícil, e para que ela não visse nisso tudo desespero, mas que visse nisso ainda uma esperança e uma maturidade, mesmo precoce, sendo ali acompanhada pela uma igreja, né, que ali a igreja mais próxima seria uma igreja pentecostal, mas a gente, nesse momento, tem que encaminhar, né, de certa forma. Então, realmente, você vê, são experiências que vêm no dia a dia. E foi através desse casal que a gente falou, da Thalia, que está ontem, que foi a nossa igreja, né? Então, a gente vê como isso se desdobra. Os relacionamentos se desdobram no conhecimento um do outro.
Muito bem. Hoje vocês estão em Taquara, mas também estão atuando em outras cidades também, como igreja? Não, como igreja não. Nós só temos em Taquara a nossa igreja. O que a gente faz é apoiar quando, né? A gente também tem condições. Nossa igreja também não é grande, nós temos poucos membros ainda. Nós estamos fazendo um trabalho discipulado com a membresia da igreja. É uma igreja que tem ainda várias situações que a gente precisa também ser cuidados, né? Para ter realmente pessoas também maduras para a caminhada da fé. Então, a gente também tem um processo ainda interno para poder desenvolver e prepará-los para a segunda etapa, que realmente é uma plantação de uma outra igreja. Sim. Temos caminhado para isso, né? Normalmente eu começo o nosso bate-papo aqui, né, perguntando para os nossos missionários como é que foi a história do chamado deles. Mas hoje é um caso bem atípico, até porque vocês estão no meio desse cenário todo aí, né, dessa batalha toda aí, então a gente começou diferente. Mas eu queria que vocês falassem, acho que a gente ainda tem mais um pouquinho, um tempinho aqui, pelo menos aqui da minha parte, tá? Não sei da parte de vocês. Se precisarem sair também, avisa. Mas aproveitando aí a estadia de vocês aqui conosco, como é que foi o chamado de vocês como missionários? Vocês já começaram como missionários ou depois que casaram, que vieram atuar como missionário? Como é que foi o chamado particular aí de cada um de vocês? Bom, o meu chamado foi quando eu me converti. Né? Quando eu me converti, aos 15 anos, me converti, e logo eu recebi da parte de Deus que o meu lugar não era onde eu estava. Né? Só que eu precisava ser preparada para isso. Então, eu tive um tempo para que o Senhor preparasse o meu coração para isso. E eu conheci o Rogério, eu tinha 18 anos, e ele 30. E nós começamos a orar nesse sentido. Eu falei assim, Deus, eu tenho um chamado, então gostaria que o Senhor me respondesse se realmente ele também tem essa mesma convicção. E no momento, Deus só me deu coragem, né, e dando certeza daquilo que nós íamos fazer juntos, né, e casamos. E o chamado dele veio depois. Né, veio depois, quando nós já estávamos casados. Então, isso foi um processo meio em conjunto também, né, a maturidade em minha pessoa e a sabedoria na pessoa dele. O Senhor foi trabalhando isso juntos para que a gente pudesse estar como missionários aqui no Rio Grande do Sul. Mas isso estava sempre no nosso coração, né, no meu coração principalmente, a questão de missões, né, sempre trabalhei na igreja com missões, sempre estava atenta a isso, e hoje aqui estou, já há 15 anos na Junta de Missões Nacionais, e para honra e glória do Senhor Jesus. No meu caso, ele veio com o passar do tempo e as pessoas comentando a respeito daquilo que acontecia no meu dia a dia na igreja, né? Eu me converti num acampamento onde conheci a Ingrid, com a palavra em Romanos, capítulo 12, né, quando Paulo expressa ali que é necessário fazer uma entrega do corpo em sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E eu tinha muita dúvida a respeito disso, né, que culto racional era esse, né, depois que eu fui entender que era um culto que se entregava totalmente, corpo, né, alma, espírito, ou seja, há uma integridade de ser, né, não uma parte dele. Então, nisso aí veio essa minha experiência. E, com o passar do tempo, isso foi realmente amadurecendo o meu coração. E quando nós chegamos aqui, em 2007, na verdade, quando viemos para cá, nós não viemos pela Junta de Missões Nacionais. Foi algo totalmente nosso, né, pessoal. Passamos aqui 1 ano e meio nesse processo, aqui no Rio Grande do Sul, ajudando a igrejinha e começando um pequeno grupo em Três Coroas, que hoje é essa igreja que tem Três Coroas, que a gente tem apoiado, de certa forma, né? E aí, com esse tempo que a gente passou de 1 ano e meio, a gente trabalhou, a gente se mantinha financeiramente aqui, independente de Junta de Missões Nacionais. Até então, a Junta de Missões Nacionais nem ainda tinha esse olhar para o Rio Grande do Sul, quando em 2008, não foi a memória, em 2009, aí houve aquele olhar para o Rio Grande do Sul, aí o pastor Fernando Brandão veio para cá e começou a ter todo aquele movimento. Foi quando que
nos convidaram para participar das juntas nacionais. E aí a gente foi para o janeiro, fez o treinamento, e aí a gente foi contratado para missões nacionais. E aí isso foi em 2009. Então, ou seja, 2007, 2009, nós ficamos aqui de uma maneira pessoal, independente, juntamente com a igreja em Igrejinha, fazendo esse trabalho aqui de apoio à Igrejinha e plantando um pequeno grupo em Três Coroas. Aí sim, depois de 2009, fomos contratados e fomos para São Marcos, que é uma cidade próxima a Caxias do Sul, que era uma cultura completamente diferente. Nós estamos uma cultura alemã, nós fomos para a cultura italiana, que a cidade de São Marcos só tinha italiano. E a gente foi parar na cidade de 20 mil habitantes, totalmente colonizada por italiano, que foi para a gente também um desafio para aprender, né, como é que lidar com toda essa cultura. E depois de 7 anos e meio, quase 8 anos em São Marcos, nós viemos para Taquara. E aí a gente aqui está hoje mais 7 anos, ou seja, nesse contexto todo, temos 16 anos aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. E no início da conversão de vocês, começar com a missionária Ingrid aí. Missionária, a senhora falou que seu pai, ele é austríaco, a senhora também, né, claro. E a sua mãe é amazonense. Ambos eram na época, não? Ouviu a minha pergunta? Não ouvi, pode perguntar. Eu estava falando o seguinte, eles eram cristãos na época já, não? Olha, o meu pai é católico e a minha mãe é da Igreja Batista. Sim. Então, quando eles casaram, o meu pai veio para o Brasil justamente porque ele participava de uma missão católica. Então, ele foi para Manaus para poder ajudar na construção de capelas. E ali ele conheceu a família da minha mãe. Enfim, namoraram, noivaram e casaram em 1 ano que ele estava no Brasil. Meu pai não falava português, nem minha mãe alemão. Mas entendia de alguma forma, né? E eu acredito que essa questão de estar atuando, né, como missionários, né, isso veio deles também. Porque depois que eles casaram, eles foram para o interior do Amazonas e ali eles instituíram uma cidade. E é tão interessante porque algumas pessoas que moram nessa cidade lembram do início da construção da cidade, que a primeira coisa que fazia era construir a igreja católica, né? E logo depois veio a igreja batista. Depois da construção da igreja católica, veio a igreja batista ali, ficava muito próximo. E a minha mãe, ela tocava acordeon, né? Aqui chama gaita. E ela tocava de manhã na missa e à noite ela tocava na igreja batista. Então, ela tinha essa... Dupla jornada. É dupla jornada. Então, na verdade, eu tive apoio deles, né? Até hoje eu tenho um apoio deles. Hoje eles estão morando em Manaus. Então, acho que veio essa raiz mais deles ali, né? Sim, muito bom. Então, não teve nenhuma resistência da parte deles quando você disse que iria... seguir a Jesus e que talvez fosse mudar de cidade, sair e tal, não teve nenhuma... Não teve resistência, não, graças a Deus, não teve, foram apoiadores. Ah, legal. E o senhor, pastor, como é que foi quando o senhor se decidiu para Cristo, seus pais já eram evangélicos, não? Não, também não. Eu nasci num lar católico, né, também envolvido com Umbanda, a minha tia era mãe de santo, tinha um terreiro, eu ficava nas duas, né, no catolicismo e na Umbanda, né. Aí chegou o momento que eu queria decidir ser padre, né? Aí no meio do caminho aconteceu um acidente de percurso, comecei a ler a Bíblia e comecei a ver que tinha muita coisa que não batia ali. E aí o padre, que era meu mentor... Você tinha no coração para ser padre mesmo? Isso mesmo. E na época o padre que era meu mentor, o padre Bruno Trombeta, que era um dos responsáveis pela parte carcerária do Rio de Janeiro, muito conhecido na época, né? Ele virou para mim, rapaz, é melhor tu sair da igreja católica, vai criar uma confusão aqui dentro. Foi convidado a se retirar da igreja. Convidado para se retirar da igreja católica. Eu falei, tá bom então, pai, não vou sair. Obrigado pela sua deixa. Aí isso aí, fiquei procurando, aí fiquei igual assim, fiquei igual borboleta, voando para muito lugar, né? Então ia para um lugar, ia para outro, espiritismo kardecista, e fui para a faculdade de jornalismo, né? Na faculdade de jornalismo a gente aprende muita besteira, né? Dessas besteiras, esoterismo, ocultismo, magia negra,
voodoo, ou seja, todo existencialismo. Então, como eu fiz jornalismo, eu tive que ler muita coisa de filosofia, de religião. Então, aquilo me embaralhou muito a minha cabeça, né? Então, tinha tudo, como se fosse um liquidificador, né? Eu batia tudo ali dentro e não saía nada. Aí comecei a participar de igrejas neopentecostais, em culto de desencapetamento, de tudo que é espécie. Aquilo ali, rapaz, foi fazendo assim um mix de muita coisa. Até quando eu fui nesse acampamento, né, quando realmente eu, né, pude ouvir a palavra de Deus de uma maneira mais integral, e na verdade já tinha ido na Igreja Batista anteriormente, que era um culto em inglês, e eu não entendia nada, estava falando que não entendia inglês, até que no final do culto o pastor falou assim, olha, se você não entendeu nada agora de manhã, vem à noite, que vai ter o culto em português. Eu falei, puxa vida. Vim no horário errado. Vim no horário errado. Aí eu fui à noite para o culto, aí tinha o pastor em português, que era o pastor Euclides Schwartz Lima, que aí foi o meu pastor, né? Ele praticamente me adotou como filho, aí sim, aí eu comecei a desenvolver toda a minha fé através do pastor Euclides, que hoje, graças a Deus, está vivo ainda, tem 94 anos, se não faz memória, está aí no Rio de Janeiro, né? Tem sido sempre uma bênção na minha vida. Ele me discipulou, me batizou, fez meu casamento e até hoje me acompanha em mentorear, né? Algo que eu tenho dúvida. Hoje também é assim, idoso, né? Um exemplo de homem de Deus. E na época a tua família falou, mas como assim, rapaz? Você não ia ser padre e agora você vai virar crente? Na época o povo falava vira crente, né? Então você vai virar crente, rapaz. E como assim? O povo não pegou no teu pé, não? A família não pegou no teu pé, não, por conta disso? Eu tenho 2 irmãs, né? As minhas irmãs se converteram antes de mim. Então, o que aconteceu? Elas já foram, né? Já fazendo uma marciar de tudo isso. Né? Na frente, né? Exatamente. Né? E foi mais fácil para mim. Eu fui o último, na verdade, me converter em casa, né? É o coração mais rebelde. E aí vocês estavam no Rio de Janeiro, eu não sei se você falou lá no início, eu não lembro, mas por que Rio Grande do Sul? Por que vocês vieram? Você falou que veio antes da junta, né? Antes de serem contratados pela junta. Por que vocês vieram para o Rio Grande do Sul? Qual foi a oportunidade, assim? Foi esse congresso que teve de adolescente, que lá, até eu comentei no início, né? Que um pastor que a gente convidou para vir, né? E falou desses grandes desafios do Rio Grande do Sul, que era exatamente todas essas questões de religiões afro, né? De situações de dependência química, que é algo terrível também aqui no Rio Grande do Sul, algo que as pessoas não comentam muito, mas aqui no Rio Grande do Sul é onde tem a maior quantidade de fazenda terapêutica no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Tanto para o alcoolismo, quanto para a questão da drogadição, crack, maconha, ou seja, todas essas partes aí que, infelizmente, vai criando uma escravidão. Pois é, e aí, assim, é onde a conta não bate, né, assim, não fecha, porque muita gente acha que você viver uma vida próspera é uma vida feliz, né? E a gente, comparando, né, o sul do Brasil, claro que eu não vou aqui generalizar, dizer que todo mundo no sul vive muito bem, que você acabou de falar que ontem você visitou uma favela lá, né, onde pessoas estão passando por dificuldade lá em São Leopoldo. Mas que a gente sabe, assim, que o sul é próspero, né? O sul... tanto é que uma das dificuldades do evangelho entrar no sul é justamente porque as pessoas acham que só quem precisa de Deus é quem está quebrado financeiramente, né? Aí elas procuram a Deus e tal, que são poucos Zaqueus, né? Que estão ali bem de vida e procuram a Jesus, né? Mas e a gente vê que aí no sul era para ser todo mundo feliz, né? Porque assim, ou a grande maioria. Mas você vê que, olha só, né, a contradição aí, onde as pessoas estão, de fato, na verdade, gritando por Deus, né, que eu costumo falar mesmo, as pessoas estão gritando por Deus e não sabem aonde, em que momento que elas deveriam procurá-lo, né, e aí quando não tem a oportunidade, ou muitas vezes até tem a oportunidade, mas deixa passar porque acha que sei lá, o que é que elas acham como aceitar, como aceitar até mesmo ouvir falar de Jesus, não sei como é que elas pensam isso. Mas, e hoje, qual que é a expectativa de vocês aí para Taquara? O que é que vocês estão gerando? Apesar, sei que o momento, como você bem falou, vai passar, né?
Em nome de Jesus. O bem passa, né? As coisas boas passam, então por que o mal também não passa? Não, vai passar, eu creio, em nome de Jesus. Mas o que é que vocês estão, ou já tinham antes dessa tragédia toda aí, o que vocês tinham como expectativa, como perspectiva para dentro aí, para Taquara? Olha, Taquara, a gente já está aqui nesse período de 7 anos e meio, vai entrar para 8 anos, né? A nossa perspectiva aqui é de realmente expandir através desse projeto Viver que a gente tem com as crianças aqui na igreja. Legal. E esse projeto alcança famílias também. Então, as crianças vêm aqui para o projeto e a gente aqui depois vai até a família dessas crianças. E, além disso, a gente tem um trabalho aqui também de discipulado, onde a gente tenta realmente transmitir, né, todo esse processo, né, de conhecimento bíblico através da escola bíblica discipuladora, que essa é uma das marcas da Igreja Batista nessa toda assim, condição hoje, né, de se passar realmente o evangelho de maneira correta, né, é o discipulado. Então, a gente tem um grupo de mulheres que também há um trabalho muito assim, bem feito, para que as mulheres sejam, a gente fala, mulheres da palavra, onde elas são trabalhadas também na palavra de Deus, assim como os homens, como os adolescentes, seja as crianças. Toda a estrutura da igreja, ela está baseada na palavra de Deus, para que elas sejam fortalecidas e depois elas possam realmente fazer um discipulado saudável, né? A igreja saudável, ela só anda, né, com esse discipulado saudável, né? É transmitindo aquilo que ela já sabe, aquilo que ela já conhece, que está dentro do coração dela, que não tem aquela dúvida, né, sobre quem é Jesus, realmente quem é o Espírito Santo, quem é Deus, ou seja, como eu hoje faço diferença na minha identidade como cristão, que é uma das coisas que a gente tem batido muito aqui, é essa identidade, né? Esses movimentos que se tem de hoje, você pode ver que a maioria dele está trabalhando a identidade. E como cristão, nós temos que ter nossa identidade firmada. E onde ela está firmada? Na palavra de Deus. E isso é um papel muito importante nas igrejas. Isso tem dado a gente essa consistência. E é essa consistência que a gente crê que isso já, em um tempo muito próximo, nós vamos ter frutos muito sólidos. Porque às vezes o que acontece? A gente às vezes tem uma árvore muito boa e dá muita folha, mas não dá fruto. E esse fruto precisa vir. E esse fruto, para vir, demanda tempo, demanda realmente paciência, cuidado, treinamento, ou seja, vem todo um processo, né, de vida. Então, esse é o trabalho. Nós estamos começando, na verdade, há 3 anos nós temos aqui na igreja algo muito legal, que é a Torre de Abacuque, que são um momento de oração que nossa igreja faz, às 5 da manhã, pelas famílias, online, né? Depois, às 3 da tarde, nós oramos pelos governantes, e às 22 horas nós oramos pelas igrejas. Então, são 3 momentos que a igreja tem nas terças-feiras, que fazemos momentos de oração de 1 hora, 1h30, ali mais ou menos. Então, a gente lança o link, a igreja tem outros convidados, outros pastores têm participado, então tem sido muito bom. Eu creio que nós estamos aqui de pé por essa Torre de Abacuque, por esse mover de Deus de oração na nossa vida. Então, tem sido muito gratificante. Então, estratégia começa exatamente na raiz. Qual é a raiz? A vida na palavra de Deus e uma vida de oração, focado no discipulado. E hoje a nossa igreja está de aniversário. É verdade. Então, é uma alegria para a gente saber que essa igreja que está fazendo 16 anos. 16 anos, né? Está fazendo 16 anos, está atuante, né? E querendo crescer cada vez mais no Senhor. Então, isso para a gente é uma alegria imensa, né? De vê-los que muitos estão participando hoje aqui conosco, né? Legal. Parabéns, então, aí a todo mundo, né? A toda a igreja. 16 aninhos, Deus abençoe. Um adolescente ainda, né? Que está aí começando a despertar, né? Para a vida. Deus abençoe aí a todos da primeira aí de Taquara. Gente, antes da última perguntinha, para a gente encerrar aí o nosso bate-papo, deixa eu ler os recados aqui, eu acho que vale a pena a gente ler os recadinhos do povo que está chegando aqui no chat, né, e também no nosso WhatsApp, né, também aqui no nosso WhatsApp tem muita gente chegando, deixando recado aqui com a gente também, ó, o Regis Pereira, ele está lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, ele falou assim, tenho muitos parentes em Taquara e Igrejinha,
Aí ele falou, pastor Heleno da igreja de Campina, em São Leopoldo, é filho da PIB de Guaíba. Por muitos anos foi membro da PIB de Guaíba, líder dos adolescentes. Ele que fez a cerimônia do meu casamento, é o que está dizendo o Regis Pereira, que está lá em Guaíba, no Rio Grande do Sul, também plugado aqui com a gente. A Glória também está aqui, a Glória Marins, ela está dizendo que era da Igreja Batista Setor de Mansões em Sobradinho, aqui do Distrito Federal, e ela disse que foi batizada aos 17 anos pelo pastor José Laurinho Filho em Cuiabá, em Mato Grosso, no final da década de 80. Saudades dele. Aí ela falou que ela mora em Brasília, mas está com 51 anos. Ela falou, grande pastor, Deus abençoe o trabalho de vocês. A Elza também está aqui, ela está dizendo assim... agora sim, com vocês, amando ouvir os missionários, Deus abençoe grandemente. A Elza, ela é da a Igreja Batista Peniel de Esteio, no Rio Grande do Sul, também está plugada aqui junto com a gente. Ela está dizendo a Igreja Batista Peniel de Esteio, embora com poucos membros no momento, também tem se agilizado para alcançar as vidas, auxiliando na alimentação, no vestuário, na palavra de Deus, e nos abençoar, acho que tem nos abençoado, acho que é isso que ela quis escrever. Aí nada nos faltou para a honra e glória do Senhor. Aí, missionários, estes testemunhos são motivações para nós e clareza do que precisamos fazer. Parabéns pelo aniversário, Deus abençoe grandemente minha amiga Elza, que está lá em Esteio. Obrigado, Elza, Deus abençoe, querida, seja muito bem-vinda aqui na rede, bom saber que a senhora está aí linkada junto com a gente. A Marta Batista também está aqui, ela é da Igreja Batista Morada do Sol, em Teresina, no Piauí, também, né, passando por aqui para deixar aí o bom dia, deixar o recado. E o pessoal que está no chat, né, a Valéria Natália está dizendo graça e paz, bom dia. A Lilda Brasil, ela é da PIB lá de Salinópolis, no Pará, também está aqui plugada junto com a gente. A Edivânia, ela está dizendo bom dia, graça e paz. A Cristiana Paulo, ela está dizendo assim, ó... Pastor Welber, Pastor Rogério e família, missionários da Quarta Missionária, amo vocês, família. A Emily Breder, lá em Campo Grande, também está aqui. Deus abençoe o trabalho de vocês, é o que ela está dizendo. A Marluce Maria também está aqui. A Cristiana Paulo, ela está dizendo amém, Jesus seja louvado, engrandecido, seja o nosso Deus. Deus abençoe sua família física, emocional e espiritual. O Fernando Jesus, ele também passou por aqui. A Valéria Natália está dizendo a voz do irmão Welber não está saindo, mas isso foi lá atrás. Agora está saindo, né, Valéria? Obrigado, querida. A Maria Ferreira, ela está dizendo, ela também passou por aqui. O Fernando Jesus está mandando bom dia para todo mundo. A Rosária Barros também está aqui. A Jazionete, como eu já falei, também já passou aí mais cedo. Deixa eu ver quem mais. A Maria Ferreira, a Uriel Souza, a Aparecida Moraes mandando bom dia, graça e paz. A Luziete Gomes, bom dia, prazer em conhecê-los pela Rede 316, Deus abençoe, Deus abençoe nessa luta. A Terezinha Vieira está dizendo bom dia, Deus abençoe a família Rede 316, abraço, amo vocês, beijos. Angélica lá em Mato Grosso do Sul, é onde ela está. A Cristiana Paulo, Deus abençoe a Junta de Missões Nacionais, nossa viva esperança hoje e sempre. A Rosária Barros também está aqui. A Valéria Natália, ela está dizendo, a Seara será grande em nome de Jesus. A Cari Juen, acho que é assim que pronuncia, ela está dizendo, Deus abençoe. A Jaqueline Bauer também está aqui, ela está dizendo, paz, irmãos, Jaqueline, da Primeira Igreja Batista em Campo Bom. Estamos juntos, amados missionários Ingrid e pastor Rogério. Vocês conhecem a Jaqueline? Não? Sim, conhecemos. Um beijo, Jaque, tia Jaque. A Cari também. A Cari foi a esposa do pastor Heleno, ali de São Leopoldo, na Campina, que também foi que levamos os donativos para eles também, que perderam, né, tudo ali. Legal, bacana. A Vilma Cristina também está aqui, ela está dizendo, vamos avançar em orações, pois o inferno já perdeu. Deus fortaleça, meus amados irmãos. A Rosária Barros, Deus cubra vocês, meus irmãos missionários, com o seu manto de glória, que sejam revestidos de poder. A Janete Heyman, acho que é assim que pronuncia, ela está dizendo, precisamos continuar seguindo na direção que o Senhor tem
nos dado. Toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Fernando Amém. Jesus está dizendo que 161 mortos, segundo a Defesa Civil lá no Rio Grande do Sul, até agora oficialmente, né? A Luzia Lima está dizendo glória a Deus, Deus renove as forças de todos os missionários. Fernando Jesus continua aqui dizendo Deus abençoe pastor Rogério, missionária Ingrid, pela dedicação em prol do reino de Deus. A Rosária Barros, cadê a Rosária Barros? Subiu aqui. Rosária Barros está dizendo amém. A Cristiana Paulo também com mais uma participação, testemunho edificante que ela está dizendo, Deus abençoe. A Marilúcia Oliveira mandando bom dia. O Eber Soares está dizendo bom dia, casal amado. Deus continue abençoando suas vidas, seus filhos. Vocês são bênçãos no reino de Deus. O Eber também é conhecido de vocês? Sim, pastor Weber. Ai, que Deus abençoe, querido. Amém. O Fernando Jesus está dizendo assim, ó, estudo jornalismo. Bem isso, pastor Rogério. Legal. Alguém passou aqui, está dizendo o seguinte, para plataformas, vale o like, eu acho que alguém está lembrando aí, ó, vale o like. Para poder a plataforma, né, espalhar aí a live e tal. A Janete Heyman também está aqui, ela está dizendo, meu querido pastor Rogério e missionária Ingrid, vocês são bênção, amo essa família. Conhece a Janete também? Querida, sim, é da nossa igreja, querida, tá atenta. É uma bênção. A Aparecida Moraes, estou atenta aqui em Linhares, Espírito Santo, Deus abençoe esse canal, nesse trabalho. Fernando Jesus, ele está dizendo que ele é promotor de missões da PIB de Vila Maria. Ele falou, feliz em poder anunciar para a minha comunidade os testemunhos de vocês, missionários no Rio Grande do Sul. Ele é de São Paulo, acho que ele é da PIB lá de Vila Maria, São Paulo, capital. Pessoal da SET Informática e Eletrônica de Computadores aqui na SET, atentos à quarta missionária, Deus abençoe. A Débora Rodrigues também passou por aqui, está dizendo que Deus continue fortalecendo suas mãos, que o Espírito Santo continue renovando suas forças. As batalhas são grandes, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês conhecem a Débora também, não? Não. Débora Marins? A Débora Rodrigues, essa, e tem a Débora Viana também. Que Deus abençoe todos da Igreja Grande e aos missionários da Presbiteriana do Brasil, no Rio Grande do Sul. Olha aí, ó. Tem olha aí, que Deus abençoe. Maravilha. A Sidney Quadros está lá em Buerarema também, está aqui no nosso chat. Bom, enfim, está chegando mais recados aqui no nosso WhatsApp, mas daqui a pouco, então, a gente vai ler, até porque eu preciso liberar os nossos queridos missionários, mas antes da gente liberá-los, eu vou pedir só mais uma coisa para a gente encerrar esse bate-papo. Eu queria que vocês contassem alguma experiência que marcou a vida de vocês aí em Taquara, já durante esses 7 anos. Foram muitas experiências, mas eu acho que uma experiência que marcou e tem marcado a nossa vida é quando acontece algo com os nossos filhos, né? E nós, como missionários, a gente fica muito atento aos filhos de outras pessoas, né? A gente se preocupa e estamos sempre juntos. E não que nós deixamos os nossos filhos, não, mas a gente acredita que eles não precisam, como eles estão juntos, né? Às vezes a gente acredita que eles não precisam tanto assim. Mas Deus falou muito no nosso coração quando a nossa filha do meio acabou se afastando do Evangelho. Agora tem voltado, graças ao Senhor. E isso marcou muito a nossa vida. Entender que nosso Deus realmente é soberano sobre todas as coisas. E que a família realmente precisa ser cuidada de uma forma mais especial, como nós cuidamos dos outros. Né? O que adianta ganhar o mundo e perder o seu coração? O nosso coração está aqui na nossa família, né? Então, isso Deus mexeu muito com o nosso coração. Né? Isso foi uma experiência muito triste na época, mas nós agradecemos muito a Deus pelo valor que temos hoje, em relação à nossa casa, em relação à nossa família. Deve ser por isso que eles não querem sair da casa da gente, não quer deixar a gente, mas eu louvo a Deus, né, por tantas dificuldades que passamos com eles, porque eles são bênção na nossa vida. Se não fosse por eles, nós não teríamos condições
de estarmos aqui no Rio Grande do Sul. Então, Deus respondeu também através da Rebeca e da Júlia, né, no início. Tem alguém aqui que quer aparecer também, ó. Esse é o nosso Noé. Então, foi uma experiência que acredito que marcou mais a nossa vida, né, como casal, como missionários, para que a gente possa também trabalhar a vida de outros pais, outras famílias que também passaram pela mesma situação que nós passamos. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem restaurado a vida dela e louvamos a Deus por isso, porque a nossa oração tem sido ouvida, né? O clamor tem chegado até o céu e o Senhor tem estendido a sua mão. Então, a gente vê realmente esse fruto, né? Não só uma árvore cheia de folhas, né? Como o meu esposo falou, mas um fruto que tem dado muitos frutos. Então, os nossos filhos são esses frutos. Então, a gente acabou se decepcionando, mas conosco mesmo, em relação àquilo que nós ensinamos, aquilo que a gente acreditava que realmente iria dar certo. E aí a gente viu que não é pelas nossas forças, mas sim por aquilo que o Senhor deseja. Então, acho que esse foi o que mais marcou a nossa vida, né? Nós ainda tem marcado, porque é um processo diário, né? É um processo diário, e o Senhor tem falado muito no nosso coração em relação a isso, né? Muito bem, é isso mesmo, meu pastor? Isso, que são várias experiências, né? Essa é, com certeza, uma das que move o nosso coração, porque é aquela que trabalha, né, nossa vida também, até para a gente olhar, né? Se estamos também, né, nos cuidando, né, de certa forma, né? Que a gente acaba cuidando de tanta família, de tantas pessoas, né? E às vezes nós precisamos também estar atento ao nosso lar, né? Com nossos cuidados, né? Diante de cada passo que a gente dá aqui na cidade em que a gente possa estar. Hoje nós estamos em Taquara, né? Mas também estivemos em outras cidades, então cada cidade tem uma história, cada cidade tem suas experiências, né? E especificamente aqui em Taquara, uma das coisas que mais me marcaram foi bem no iníciozinho que nós chegamos, nós estávamos em outro local, hoje nós estamos, graças a Deus, adquirindo um imóvel para a nossa igreja, então é um lugar maravilhoso, e nós estávamos em um outro local bem simplesinho, onde a gente praticamente ali tinha que fazer quase que algo assim inusitado para ter os cultos, né? E ali a gente conseguiu fazer alguns batismos, né? E aquilo me marcou muito, né? Um dos momentos que a gente... Foi até um videozinho que minha esposa fez com as crianças vindo andando, né? E dizendo que elas queriam ser no futuro, né? Daqui a 10 anos, Daqui a 10 anos, né? E algumas dessas crianças vieram falando ali, né? O que eles achavam, o que eles queriam. Um dessas crianças era do meu filho, né? Que queria ser missionário, né? E aí eu disse, poxa vida, que legal, né? Ele poder olhar e olhar assim, ver que isso vale a pena, né? E depois tive o prazer de batizar meu filho, né? Aqui na cidade de Taquara. Então são coisas marcantes. Tem uma amiga dele, a Maria Eduarda, né? Que também se batizou. Eu tive o privilégio de batizá-la aqui na cidade de Taquara, que está conosco, uma das meninas, assim, muito voluntariosa na igreja, muito participativa, entendeu? Então, tem situações assim muito marcantes, pessoas que a gente levou para fazer a terapêutica, pôde cuidá-las, né? E hoje está dando fruto, né? Ver a transformação. Um rapaz chamado Washington, hoje está assim, uma bênção na fazenda terapêutica. Então, são muitas pessoas que a gente vivencia, né? Mas esses dois momentos foram muito marcantes. Foi logo no início que nós chegamos, onde fizemos aquele vídeo ali, essas crianças que nós tínhamos no momento, né? E meu filho passando, vindo e falando que queria ser missionário. Então, foi algo assim muito impactante, que a gente às vezes não vê, que às vezes o filho dele não quer ser isso, quer ser aquilo, né? Mas Deus é que sabe também, né? Deus tem seus planos, né? Vai amadurecer o coração. Ele vai ser um grande missionário, ele já está sendo um grande missionário. Bem. Já tem levado as coleguinhas da escola para a igreja. Tem falado de Jesus da sua maneira, mas tem alcançado corações. Amém. Gente, e para a gente encerrar, tem algum pedido especial de oração? Continue orando pelo Rio Grande do Sul. Agora é um momento de reconstrução, não só de reconstrução física, né? Mas de reconstrução de vidas, de sonhos, mas principalmente reconstrução de um coração. Né? O coração foi quebrantado e agora é a hora que o Senhor tem levantado muitos para estarem nesse momento justamente para abraçar esses corações quebrantados, para que possam ser restaurados,
da forma como Ele deseja, né? Para que a gente possa ser um perfume suave, né? Como em 2 Coríntios, né, capítulo 2, versículo 14, diz que nós somos o perfume de Cristo, né? E que fazemos a diferença na vida de muitos. Então, que esse perfume possa alcançar muitas vidas. E que realmente esse cheiro de morte que tem tido nas cidades possa ser transformado em cheiro de vida, né? Vida que somente Jesus pode dar, vida em abundância, e é isso que nós desejamos a esse povo. E eu gostaria que tivesse, se possível, né, colocar esse menino, esse Igor, né, que essa experiência que tivemos ontem com ele, que Deus pudesse estar tratando o coração dele, e nessa questão emocional também, espiritual, e assim Deus está realmente fazendo ele ter um encontro verdadeiro com Jesus. Amém. Muito bem, são 11h37, então a gente vai chegando aqui, passa tão rápido a hora, né? Meu Deus do céu. É verdade. Mas foi muito bom estar com vocês, viu? Um prazer mesmo, uma honra para a gente poder representar os missionários do Rio Grande do Sul nesse momento e falar o que tem acontecido aqui, viu? A honra é nossa, querida, que Papai do Céu continue guardando, protegendo vocês aí, né? Então a gente conversou aqui com a nossa querida missionária Ingrid Grumbinger Martins da Fonseca e o nosso querido pastor Rogério Martins da Fonseca, eles que estão lá em Taquara, é o nome da cidade que eles estão lá no Rio Grande do Sul, conversando com a gente hoje aqui na nossa quarta missionária. Queridos, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, a honra com certeza foi nossa, né? Que Deus continue abençoando vocês, dando graça, sabedoria para lidar também com toda essa situação, né? Porque agora é o momento de reconstrução, é o momento de choro, é o momento de estar ali cuidando dos feridos, né? Que Deus dê a vocês muita graça aí em nome de Jesus. E espero vê-los mais uma vez por aqui, né? Quem sabe numa próxima oportunidade, para vocês estarem contando o que é que Deus está fazendo em Taquara através da vida de vocês, né? E claro, contando aí as experiências que com certeza vocês terão daqui para frente com toda essa situação que aconteceu aí no Rio Grande do Sul. Deus abençoe, obrigado. Pastorzão, contigo aí, com vocês, né? A palavra... Uma palavra. Opa, querido, eu estava aqui com o meu Noé aqui, sobrevivente aqui da chuva, né? Fez o barquinho dele e sobreviveu. Está aqui o Noé aqui para contar a história, né? Noé, para você que está ouvindo a rede aí, né, não está acompanhando no nosso canal aqui no YouTube, Noé é um pinche, é? É o pinche? É um pinche. Ele aqui, ó. Tá aqui, é o pinche. É o nosso pinche. Olha aí, ó. Esse é o Noé, rapaz. É sobrevivente. Famoso Noé. Mas assim, queria deixar uma palavra que Deus tem falado muito no nosso coração, no livro de Coríntios, né? Nós aqui pregamos expositivamente, né? O livro da Bíblia inteiro, capítulo por capítulo, trabalhando exatamente os valores, né, bíblicos. E nós chegamos na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, quando fala que Deus é o Deus de toda consolação e de todas misericórdias. Então, que Deus realmente venha a ser esse nosso consolador, o Deus de misericórdia que está sempre ao nosso lado o tempo todo, e mesmo em situações tão aflitivas, tão angustiantes, Ele nunca deixa de estar presente. Amém. Eu tenho usado aqui a teodiceia da comunhão, né? A teodiceia é aquela grande tensão, como conciliar um Deus bom com a situação do problema do mal. E a teodiceia da comunhão diz que, na verdade, Deus usa até o mal para que saibamos que Ele está presente e, diante da situação, Ele vai nos aliviar, Ele vai nos trazer alívio. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos, né? Mediante a toda essa situação aflitiva aqui no Rio Grande do Sul, nós continuamos confiando no Deus que é o Deus de toda consolação e que Ele sempre está conosco para nos tratar, porque Ele nos ama e, acima de tudo, Ele quer sempre trazer para o nosso coração a certeza que Ele nunca nos deixará só. Então, é isso que é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Ok. Queridos, obrigado, Deus abençoe. Até a próxima, então, se Deus quiser. Papai do Céu continue abençoando vocês. Bom resto de semana aí, que o Papai do Céu continue guardando. E é isso, a gente se encontra então na próxima quarta missionária.
Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.